Então, como vocês sabem, né, a gente está fazendo esses estudos alternados. Na semana passada a gente é, conversou do Livro dos Espíritos, e aí hoje a gente vai falar sobre um pouco mais sobre os fundamentos aí que permeiam a Umbanda. Para isso, hoje a gente deu sorte, né, que amanhã é feriado, então a gente trouxe nosso estudo excepcionalmente hoje para segunda-feira, e a Laila pôde contribuir conosco. Então, primeiramente, a Laila vai ficar à vontade aí para poder falar o que ela sabe, o que ela estudou aí, o que ela tem na bagagem dela esse tempo que ela está no terreiro com a gente. E e aí depois a gente vai conversando, viu, Laila? A gente vai discutindo, já A Laila sendo tem na... nervosismo também. Racha, lógico que não, tem 2 anos que você está aí no online, né, na faculdade, já era para ter acostumado. Nossa, adoro falar em público. Bom que agora é Tá um... bom, meu treino, o TCC tá aí, ó. Você já vai apresentar esse ano agora? Vou em dezembro. Nossa, que maravilha, hein? Então Só pronto. alegria. Então a Laila vai falar para a gente hoje um pouquinho sobre arquétipos, tá? É um tema um tanto quanto, às vezes, difícil da gente compreender, porque é um tema muito complexo. É, Então, a Laila vai falar para a gente, pode ficar à vontade, viu, Laila? Aqueles que estão em casa, se tiver alguma dúvida, anota no caderno ou pode mandar aqui no bate-papo, que aí no final a gente conversa, tá bom? Então, pode ficar à vontade, dona Laila. Beleza. Boa noite a todos. Eu já queria pedir, se eu falar alguma coisa errada, vocês me corrijam, Que é porque isso. apesar de a gente achar que sabe, a gente fica muito nervoso, então às vezes pode sair alguma coisa meio bugada. Primeiramente, eu queria introduzir o assunto esclarecendo o que é a palavra arquétipo, né? Essa palavra no dicionário português, ela significa o modelo que se utiliza de exemplo ou padrão para definir alguém. Então, o arquétipo ele seria como um molde, né? São tipo referências que representam alguma coisa. E dentro da Umbanda a gente tem as linhas de trabalho, né? E dentro dessas linhas de trabalho a gente traz esses arquétipos. Eu vou citar alguns arquétipos, porque eu acho que fica uma maneira melhor de ilustrar e fica melhor de compreender, né? Quando a gente dá exemplos, né? Então, por exemplo, vamos pegar o arquétipo mais conhecido da Umbanda, que é o preto velho, né? Que ele se fundamenta na sabedoria, né? Na experiência daquele que viveu muitos anos, né? Um preto, um velho, né? E ele aprendeu, dentro desse tempo longo que ele viveu, ele aprendeu muitas coisas ao longo da vida dele. Então, ele traz essa paciência de saber esperar e saber que tudo tem a sua hora e que é a hora de Deus, não é a nossa hora. Então, se fundamenta também na humildade, na fé, porque se a gente voltar lá atrás, no tempo dos escravos, eles eram submetidos a diversas maldades, a muito sofrimento, e a única coisa que eles tinham, né, de conforto era a fé nos orixás, nos santos católicos, e a, a, a esperança de que isso ia acabar, né? Algum dia a liberdade ia chegar para eles e eles se agarravam a isso, e eles tinham essa paciência, né, essa esperança e essa fé inabalável. E a gente tem que saber também, é importante lembrar, que nem todo espírito que trabalha dentro do arquétipo, ele viveu aquele arquétipo em alguma das suas encarnações. Então, por exemplo, um preto velho, nem sempre ele foi preto ou velho, porque naquela época, né, era muito difícil um escravo chegar à idade avançada, porque trabalhava demais, então nenhum deles costumava chegar a ser realmente velho, né? Então a gente tem que lembrar dessa questão de que nem sempre o espírito que está presente naquele arquétipo realmente viveu aquele arquétipo em alguma encarnação dele.
Mas ele, no caso do preto velho, né, ele vem vestido nessa roupagem de preto velho para trazer esse arquétipo e tudo que esse arquétipo representa, que é o amor, a paciência, a superação, a bondade. Né? Tem outro arquétipo muito conhecido também, que é o arquétipo dos caboclos, que remete ao índio brasileiro. O caboclo, ele sempre viveu em harmonia com a natureza. Então, ele conhece tudo sobre plantas, ele utiliza elas no terreiro para limpar, para energizar, para descarregar. Então, ele sabe exatamente qual erva serve para cada coisa. Então, ele vai tirar daquela erva a energia necessária para cada trabalho específico. Além disso, os caboclos, eles ensinam a gente a ter esse respeito com a natureza, né, a ter essa reverência pela natureza, porque eles viveram ali, em perfeito equilíbrio com a natureza. Então, a natureza para eles é tudo. É deles que eles tiravam, é da natureza que eles tiravam o alimento, o lugar para morar, a água para beber. Então, tudo vinha da natureza. Então, eles ensinam a gente a aprender a viver esse equilíbrio com a água, com a terra, com o ar, com Deus, né? Porque Deus está presente em todas essas coisas dentro da natureza. E eles nos ensinam também a ter respeito com a nossa sociedade, porque o índio que vivia sozinho, né, na mata, ele morria. Então, ele tinha que viver em equilíbrio com a sua aldeia. Então, respeitando sempre os mais velhos, respeitando sempre os irmãos, ajudando sempre os irmãos, vivendo em equilíbrio com tudo e com todos. Senão, ele... Até hoje em dia, a pessoa que destoa muito, ela fica meio afastada. Então, o índio que ficava mais afastado, ele morria, porque ele ficava sozinho na mata, então estava totalmente desprotegido. Eles nos encorajam também a sempre buscar o conhecimento, né? Para que a gente esteja preparado para todo tipo de problema que possa aparecer na nossa vida. Nos ensinam a não ter medo de enfrentar esses problemas, nem de lutar por aquilo que a gente acha certo. Então, vamos voltar lá no tempo da colonização, muitos índios morreram porque não aceitavam a serem subjugados, né, serem escravos dos europeus, não aceitavam o cristianismo, porque, primeiro que os europeus chegaram e, não, essa terra agora é minha, e eles já estavam aqui há muito mais tempo. Então, eles não aceitaram, aquela terra era deles. A terra era deles, eles tinham os deuses deles, então, eles estavam certos naquilo e eles não aceitaram. E se manteram ali firmes e lutaram por isso, e muitos morreram por isso também. Até hoje em dia, a gente vê muita luta, né, dos nativos aí contra o desmatamento, contra os garimpeiros. Então, hoje em dia morre muito índio também por causa dessa luta pelo que é deles, pelo que é certo deles. Então, eles também trazem esse ensinamento para a gente, para a nossa vida, da gente lutar por aquilo que a gente acha certo. E, diferente dos pretos velhos, eles são diretos, são de poucas palavras. Então, você não vai ver um caboclo ficar lá 3 horas conversando com você. Ele chega, você conversa, ele fala isso, você vai fazer isso, pronto. O preto velho já conta toda aquela história, né? Antes de chegar no objetivo, ele dá toda aquela volta para te ensinar, porque não é só uma história que ele quer ficar ali batendo papo. Ele vai te ensinar muita coisa com aquela história, coisa que às vezes você nem atinou assim, e você conversando com ele, você pensa, é verdade. Para depois chegar no objetivo que você foi buscar ali. Então, é um conjunto de coisas. O caboclo não, o caboclo ele já é super direto. Outro arquétipo muito conhecido é o arquétipo dos herês, né, que são as crianças na Umbanda. É um arquétipo que traz muita pureza, muita alegria, inocência, e é um arquétipo também que trabalha com a cura. Então, os herês, eles despertam em nós a nossa criança interior. E eles nos lembram que sempre tem algo de novo para a gente aprender e algo para a gente renovar também. Nos ensinam a viver a vida com mais alegria, mais pureza, mais leveza. Algumas doutrinas, eu coloquei essa, que eu acho interessante também, porque tem essa diferença entre doutrinas. Algumas doutrinas dizem que são seres que nunca encarnaram
outras doutrinas dizem ser seres que morreram, serem espíritos, né, que morreram ainda crianças, e outras doutrinas dizem que são espíritos que, independente da idade, foram encaixados, foram atraídos por aquele arquétipo pela sua história de evolução, né? Pelos ensinamentos que ele foi acumulando durante todas as encarnações. Então, eles conseguem retirar da gente todas as nossas armaduras, todos os nossos escudos que a gente cria, né? E alcança lá no fundo tudo que a gente guarda, todas as mágoas, todos os medos, todos os bloqueios e que a gente tem, e aí eles nos ajudam a lidar com tudo isso de uma maneira leve, de uma maneira alegre. Acho que todo mundo já passou por isso, e quem não passou ainda repara numa gira de erê, quando o erê chega, você já começa a rir igual um bobo. Você já fica rindo toda alegre, já vem aquela alegria, aquela felicidade, que é exatamente isso que eles despertam na gente. Outro arquétipo que eu trouxe aqui foi o dos Exus, lembrando que Exu não é diabo, né? Nós humanistas, a gente nem acredita em diabo, então isso é mais uma questão lá que trouxe do cristianismo, então a gente não vai entrar muito em detalhe agora aqui, vai ter um estudo sobre isso quando for sobre Exu, né? E são espíritos fortes, espertos, um pouco sarcásticos também, né? Que mostram um lado que a gente tenta esconder a todo custo. A gente esconde, tenta esconder, mas Exu vai lá, porque Exu é assim, ele tá ali para falar a verdade. Não importa se você quer escutar ou não. Se você precisa escutar, ele vai te falar. E muita gente tem muito medo de conversar com o Exu por causa disso. Eu mesma tinha muito medo de conversar com o Exu porque eu sou uma pessoa muito na minha, sabe? Tanto para externamente como internamente. Eu tenho uma dificuldade muito grande em olhar para dentro de mim. Então, conversar com o Exu para mim é a morte. Eu fico com muito medo porque eu tenho medo de mim mesma. Então, eles arrancam isso tudo, trazem para fora o que a gente precisa trabalhar. Ele é muito sincero e apresenta muitas vezes aquilo que a gente não consegue entender ou que a gente não quer entender. A maioria das vezes é o que a gente não quer entender. E aí eles trazem isso, externalizam isso. Eu lembro uma vez, na verdade eu não lembro quem falou, mas representa muito essa questão do que Exu, do arquétipo e o que ele traz para a nossa vida, né? Que Exu, ele te suja no barro, te esfrega no barro, te deixa lá na chuva, mas ele é o primeiro a te ajudar a tomar banho e se limpar. Então, é um arquétipo, assim, que dá medo, mas é um arquétipo que traz muito conhecimento para nós também. Eu trouxe também o arquétipo da Pombogira, que são espíritos alegres. Você vai ver a Pombogira sempre gargalhando, fazendo festa. A Pombogira não gosta de silêncio, de energia lá embaixo, ela gosta de festa, de música, de alegria, e trazem principalmente também a força feminina e o alto amor, né? Nos ensinam a olhar e analisar principalmente o que tem dentro de nós, analisar e amar o que tem dentro de nós, para depois a gente olhar para o outro, né? Nos ensinam que os maiores alvos do nosso respeito, do nosso amor e da nossa atenção tem que ser a gente mesmo. A gente não tem que ficar morrendo por causa de ninguém. Temos que voltar para dentro de nós e colocar nós mesmos em um pódio, para depois, porque tem muita gente que Pombogira, amarração e amor, e não é o amor do outro, é o seu amor. Então é isso que ela trabalha, é isso que ela traz no arquétipo dela e ensina para nós, é o alto amor. Tem também, eu trouxe o arquétipo dos baianos, que são espíritos alegres, brincalhões, remetem à região nordeste do Brasil, né? Tem a fala mansa, muitos têm sotaque, né? E eles nos ensinam a perseverança, a alegria para lidar com a nossa jornada terrena, nos estimulam a nunca baixar a cabeça para os problemas da vida e nos ensinam a não ficar se lastimando,
pelas coisas que acontecem, mas agradecer pela vida que a gente tem e seguir. E confiar sempre em si mesmo e principalmente em Deus. Nos ensinam ao invés de ficar lamentando, a montar planos para poder tentar resolver, achar uma maneira de resolver aquele problema. E não ficar lamentando, esperando a solução cair do céu, né? Nos estimulam a nos cuidar, a manter bons sentimentos, bons pensamentos e nos manter firmes através das orações. Trouxe também o dos boiadeiros, que são homens do campo, brutos, leais e simples, que precisam de muita sabedoria para guiar sua boiada com segurança. No caso, a boiada deles seriam nós, né? Nos guiar no caminho de Deus e no caminho da evolução. Então, eles também nos ensinam sobre o respeito à natureza, porque muitas vezes eles dormiam a céu aberto, em contato íntimo com a natureza. Então, eles também trazem esse ensinamento de respeito à natureza. Nos ensinam a ser energéticos também, nos momentos que precisam, mas também saber quando desacelerar, para pensar e saber a melhor maneira de conduzir as coisas, né? Porque não adianta nada a pessoa ser muito energética e na hora do desespero ser mais energético ainda. Então, eles são seres, são espíritos que trazem essa energia, mas ao mesmo tempo também nos trazem essa hora de saber desacelerar, de acalmar e de saber o que fazer melhor. E o último arquétipo que eu trouxe, não trouxe todos, trouxe os mais conhecidos, é os marinheiros. São espíritos que vivem para o mar, né? Era do mar que eles tiravam seu sustento, era do mar que eles tiravam o sustento de suas famílias. Então, eles respeitavam o mar acima de tudo, assim. Então, eles nos incentivam a encontrar novos caminhos, né? Ligado aí à questão das navegações, desse trânsito no mar. Então, eles buscam, nos incentivam a buscar esses novos caminhos, a enfrentar as tempestades da vida, por maiores que sejam as ondas, e a deslumbrar depois da tempestade a calmaria que vem. Foi isso, pai, que eu consegui fazer hoje. Um pouquinho. Um pouquinho, muito bom. Laila, eu queria te agradecer primeiro ao estudo. Gostei, sabe por quê? Porque na maioria das vezes, quando a gente pensa em arquétipo, e aí quando a gente vai procurar essa temática na internet, cara, vai aparecer aquele monte de coisa, né? Tipo assim, os baianos são espíritos XYZ, que a vela de baiana é cor tal, a oferenda para baiana é cor tal. Mas o mais importante foi justamente isso que você falou, né? Quando a gente fala de arquétipo, a gente não está falando a gente está falando, na verdade, de valores. É o porquê que aquele espírito manifesta. É igual você bem mesmo disse, né? Os pretos velhos, eles são espíritos que não necessariamente foram pretos, que não necessariamente foram velhos, mas que trazem a humildade, né? A calmaria, aquela compaixão que um preto velho tem, né? Os caboclos trazem a força, né? Os Exus, eles nos trazem, eles nos fazem ver aquilo que a gente ignora da gente mesmo. Então, muito mais que os arquétipos, né? Muito mais que um arquétipo ser um espírito específico, a gente tem que se ater ao que ele vai trazer para nós. E hoje, a Umbanda, sendo uma religião que cresce enorme, né? A gente tem no mundo inteiro, aparecem várias linhas diferentes, né? Aí a linha de motociclista, de caminhoneiro, de linha X, linha Y. Na verdade, a gente tem que se perguntar antes da gente pensar em novas linhas. Qual que é o valor que aquela linha vai trazer para a Umbanda? Porque muitas das vezes aquele valor já é manifestado em uma outra linha que existe, né? Então a gente Essa era até uma dúvida minha, que eu então, não consegui achar. então vai lá, Sobre fala isso. sua dúvida, já Não, era aproveitando, né? sobre isso mesmo, para te pedir para explicar um pouco sobre esses novos arquétipos, tipo caminhoneiro, mendigo, Então, motociclista. olha, na verdade, a gente não cria linha, tá? Nós, eu, você, um terreiro, a gente não cria linha. Não tem como sei lá, alguém fala assim, não, agora eu vou manifestar e eu vou criar
a linha dos pedreiros. Quem cria linha é a espiritualidade. Então, e uma linha só surge se por acaso aquela linha ela vá trazer um valor e aquilo seja necessário para a espiritualidade. Porque se não for, qual que vai ser a necessidade real, entendeu? Então, a gente vê hoje muita gente criando linha nova, né? Linha disso, linha daquilo. Mas é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, uma linha, ela já é manifestada em um valor, na verdade, ele já é trabalhado em uma outra linha, entende? Um caso clássico, né, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, é a linha dos homossexuais, que diziam que eram espíritos que se manifestavam junto com Exus e Pombogiras, certo? Então, a gente está falando de qual energia? É para você, Laila, que eu tô conversando. Como é que é? Desculpa, perdi. A famosa linha dos homossexuais. Ah, Sim. ah, Ela era uma linha que se manifestava com Exu e Pombogira. Então, a gente está falando de qual energia? Esquerda ou direita? da esquerda? Sim. Então, é uma energia densa, você concorda? Sim, Certo? Só que as mesmas pessoas e isso apareceu em vários lugares, que diziam que essa linha do arco-íris era da esquerda, diziam que o orixá que regia essa linha era Oxumaré. Só que Oxumaré é um orixá da direita. não faz sentido nenhum. Mais para frente, para quem tá perdido, né? A gente vai falar mais para frente do que é essa direita e esquerda, não se preocupem. Mas o que eu quero dizer é que são energias incompatíveis. São coisas que não fazem sentido. Tanto que eu acho que essa linha surgiu, vamos falar assim, em 2019, né? E agora a gente já não ouve mais falar disso. Você escuta isso? Não. Então, Tem muito tempo que eu não escuto falar. Então, exatamente, porque são linhas que aparecem, né? Agora, nesse atual momento que a gente está vivendo, a gente não, aparentemente, ela não traz um novo valor, né? Mas pode ser que alguma linha esteja surgindo em algum lugar, a gente não sabe, né? Mas o importante é frisar isso. Não sou eu, não é você, não é humano, né, a criação de uma linha. Quem cria uma linha de fato é a espiritualidade. A espiritualidade que vai chegar e vai falar, ó, agora nesse terreiro vai manifestar o espírito tal, porque essa é uma linha que vai ser trabalhada aqui dentro do meu terreiro. Entendeu? É igual teve o desmembramento, né, da linha dos boiadeiros e dos caboclos. Exatamente, perfeito. A linha dos boiadeiros, que em alguns terreiros ainda é dentro, é uma coisa só, né? Mas a linha dos boiadeiros, que não banda que nós cultuamos, é uma linha que está diferente da linha dos caboclos. Então, antigamente, vários boiadeiros se manifestavam na gira de caboclo, porque eram energias muito similares, e aí esses espíritos se nomeavam caboclos boiadeiros. Então eu sou caboclo boiadeiro chapéu de couro. Aí eu sou caboclo boiadeiro fulano de tal, ciclano. E aí ao longo do tempo, em alguns terreiros, porque pode variar de doutrina para doutrina, essa linha ela se isolou da linha de caboclo. Então existe a linha de caboclo e a linha de boiadeiro. Em alguns terreiros não houve esse desmembramento, justamente por causa da doutrina. Até enrolou a língua agora, né? Mas a linha dos boiadeiros foi basicamente isso. Entenderam? Que mas, ó, calma. Mas aí eu acho que seria da mesma linha, né? Então, só que atuação diferente. O Renato está falando, né? O marinheiro e pirata. Só que essas duas linhas, ela entra junto com várias outras linhas, né? Porque, na verdade, seria marinheiro, pirata, sereia, pescador, jangadeiro, Canoeiro. faroleiro, canoeiro, que seria o que a gente chama de povo do mar. Então, hoje utiliza-se mais a nomenclatura povo do mar ou povo das águas, porque também tem água doce, também tem pescador de rio, tem pescador de lagoa, né? Então, não necessariamente aquele espírito ele está associado ao mar. Mas todos, tanto os piratas, os marinheiros, os jangadeiros, os pescadores, todos estariam na linha do povo das águas, né?
E todos esses espíritos, eles são... Então, existe essa discussão também, né? O Renato falando outra pergunta muito importante, se os piratas seriam uma linha da esquerda. Não, dentro da nossa doutrina, seria uma linha da direita, só que seria uma energia muito próxima da esquerda, tá? Então, a gente tem que pensar que é igual o rádio, né? Existem várias emissoras de rádio, né? Sei lá, 94,3, 94,2, 94,1. Então, os piratas seriam... Voltando ao negócio de rádio, né? Então, uma emissora até outra, existe um gap, concorda? Então, sei lá, da 94,5 até 101. Então, entre esses números, existem várias outras ondas de rádio que não são de uma rádio específica, são transitórias. E os piratas seriam esses espíritos que estariam dentro da linha do povo das águas, só que bem próximos dessa energia mais densa. E assim existe, por exemplo, também com a linha dos caboclos. Existem vários tipos de caboclo. E aí, por exemplo, o caboclo choroquê, o pantera negra, esses caboclos seriam caboclos que trabalhariam dentro da energia dos caboclos, só que num lugar muito mais denso. Também os pretos velhos, a mesma coisa. Por exemplo, os pretos velhos mandingueiros. Eles são pretos velhos que raramente vão se manifestar, podem se manifestar num terreiro, mas são Com frequência, né? Só que eles não vão atender. Então, eles vão ser pretos velhos que vão trabalhar dentro da energia de preto velho, dentro daquele canal de rádio, vamos falar assim, só que numa energia muito mais densa. Deu para você entender, Renato? Eu acho que a chave é a gente, para poder entender, né? Existe o negócio de rádio, né? São vários canais de rádio. E aí, nas transições, a gente tem esses espíritos. Qual que era a sua outra pergunta, dona Laila? Era se um mesmo espírito pode trabalhar em arquétipos diferentes. O mesmo espírito pode trabalhar em um arquétipo diferente. Então, vamos lá. Um mesmo espírito, ele pode trabalhar em dois locais diferentes. Tipo, um espírito que manifesta numa casa espírita e um espírito que manifesta num terreiro de Umbanda. Sim. Porque, na verdade, ele não é um nome, ele carrega uma energia. Quem dá nome é a gente. O espírito ali, para ele ter nome ou não ter nome, para ele é indiferente, certo? Ele vai trabalhar independente do nome. Aí, você tem que entender que um espírito, ele é único. É igual você. Você é única. Você consegue trabalhar em lugares diferentes. Você consegue trabalhar na clínica quando você trabalha, em outra clínica, X e Y. Só que você não consegue mudar de profissão. Você consegue ser médica veterinária e médica de ser humano? Não. Então, são caminhos que se seguem ao longo da vida, concorda? Então, você pode trabalhar em clínicas diferentes, só que você não consegue trabalhar com ser humano e ser animal, entendeu? Então, os espíritos, eles vão carregar mais ou menos isso. Só que lembrando que essas linhas, quando a gente fala nesses arquétipos diferentes, eles são mais fluidos que a gente entende. Então, às vezes, um espírito, ele pode fazer um trabalho muito próximo de uma outra energia, entendeu? Então, por exemplo, um preto velho, vamos falar assim, existe o espectro, né? O negócio do rádio. Ele trabalha dentro de um alcance. Vai chegar a um certo ponto que ele não pode chegar, porque aquilo é inconsistente a energia dele, porque o espírito é energia. Aí a gente vai para Zé Pilintra, porque o Zé Pilintra, ele é uma entidade que ele é desprendido disso. Então não existe, Zé Pilintra é único, entendeu? Ó, a Larissa tá mandando no WhatsApp aqui, eu vou ler para vocês. Um comentário sobre o mesmo espírito trabalhar em linhas diferentes. Eu não sei porque ela não liga o microfone e fala, mas então eu vou falar aqui para ela. O cangaceiro já nos disse que também é juremeiro.
Mas só que é o que acontece, existem vários espíritos, Larissa, que eles manifestam, mas só que esse que é o ponto, são doutrinas diferentes. A Jurema é uma coisa, a gente vai falar de Jurema Sagrada mais para frente nos nossos estudos, exatamente. Não só o cangaceiro, viu? O cangaceiro... Se você parar para pensar, é a mesma coisa do espírito trabalhar numa casa de umbanda e num centro espírita. Exatamente. Sim, o pai. Olha lá, agora criou vergonha, né? Ah. Não era vergonha, não. É porque eu não quis interromper. Era só para comentar sobre isso, porque em uma gira, na última gira que ele foi, né, no terreiro, ele falou sobre isso, que ele também trabalha como mestre juremeiro. E eu questionei ele essa mesma questão de trabalhar em linhas diferentes. E ele falou que no caso é porque a Jurema realmente é um caso à parte, né? Então, são duas coisas totalmente diferentes. Exatamente. É igual a gente tava... É a mesma coisa, você tá passando um programa de televisão, e aí você tem 3 televisões na sua casa. Você concorda que você pode ligar o mesmo programa de televisão em 3 televisões diferentes? Mas aí, no caso dele, é o mesmo espírito Sim. Trabalhando em linhas diferentes, né? Ele é o cangaceiro, mas ele também é o mestre mulambo. Sim, é igual o Tranca-Rua das 7 Ruas. Ele é um mestre juremeiro. Ele, desde a primeira vez que ele manifestou no terreiro, ele sempre falava, eu sou mestre juremeiro. Tanto que o ponto dele é isso, no terreiro. Então, na verdade, mas é por causa disso. O espírito, ele não carrega um nome, ele carrega um arquétipo, ele carrega o valor que ele vai trazer, a energia, exatamente. Se a energia dele é compatível para trabalhar naquele outro culto, ele vai trabalhar. Se não me engano, tem outros espíritos também do terreiro que se manifestam na Umbanda, que no Catimbó de Jurema, eles têm outro nome, né? Eu sei que o Tranca-Ruas tem, eu sei que quem tiver aí que lembra, me fala. O Cangaceiro falou realmente que tem, agora eu não sei se tem outros que tem. Mas é justamente por isso, porque esses espíritos é a mesma coisa. O Arranca-Toco, se não me engano também, porque o Arranca-Toco, inclusive, trabalhava num centro espírita com outro nome e trabalhava no terreiro. Então, para eles, não tem esse limite. O espírito vai trabalhar aonde a espiritualidade direcionar e onde que for necessário. O Vinícius mandou aqui, ó, no começo eram 3 linhas da esquerda e da direita, né? Exu Pombogira, Exu Mirim, Caboclo Boiadeiro e Preto Velho. Depois veio mais linhas, onde temos 7 linhas da Umbanda. Porém, hoje estão surgindo mais... e o fundamento sobre o surgimento dessas novas linhas. Então, Vinícius, é igual a gente está falando, é necessidade. A humanidade, ela caminha, né? Nós evoluímos como seres humanos. E a gente precisa à medida que a gente cresce como pessoas, a gente aprende mais, a gente vivencia mais. Então, novas linhas, à medida que a espiritualidade vê a necessidade, tá? Porque a necessidade é estritamente espiritual, tá? Ela vai fazer com que novas linhas se manifestem e comecem a trabalhar na Umbanda. Mas agora, eu acho que isso é de outra doutrina, porque, por exemplo, para a nossa doutrina, né, a gente tem as linhas clássicas, só que outras linhas a gente sabe que são possíveis. Então, por exemplo, eu sei que dentro da nossa doutrina não são só 7 linhas, né? Na verdade, a gente teria várias linhas. Então, por exemplo, só contabilizar rapidão aqui, ó, a Laila me ajuda. Então, seria Preto Velho, você falou Preto Velho, Herê, Caboclo, né? Boiadeiro, marinheiro, vamos falar povo das águas, né? Povo das águas, baiano. Aí a gente falou hoje de cangaceiro, cigano, a linha médica que também manifesta. Exu Mirim, Pombogira, Mirim. Só aí a gente tem, eu já perdi a conta, mas eu acho que são 15, 17. Mais ou menos. Mais ou menos por aí. Então, o que eu quero te mostrar, Vinícius, é que mais do que um número estabelecido fixo, porque muitas das vezes a gente tem isso, né? Peraí, Larissa, eu vou ler. Então, muito mais que a gente colocar fixo, são tantas linhas de Umbanda. É a gente se apegar ao que o espírito ele vem trazer. Então, porque muitas das vezes a gente está fazendo a mesma coisa que fazia-se com a Umbanda de 100 anos atrás, lá no Espiritismo,
quando os espíritos queriam se manifestar e a doutrina espírita não permitia. Então, muitas das vezes, quando a gente limita, a gente faz isso. A gente perde essas possibilidades. Eu vou ler o textão aqui que a Larissa mandou agora. Acho que fica um pouco complexo para a gente entender pelo fato de o nosso terreiro ter os dois cultos. Quando pensamos que o mesmo espírito pode se manifestar em casas diferentes, em linhas diferentes. É mais fácil se entender que pensar no mesmo espírito manifestando na mesma casa em linhas diferentes. É a mesma coisa de mudar a televisão, o aparelho de televisão e continuar passando o mesmo programa. Né? A energia vai ser a mesma, só que a televisão mudou. Então, se está manifestando Umbanda, aquele espírito ele vai vir com um nome, porque o fundamento da Umbanda é um. E aí começa a manifestar o Catimbó de Jurema, o espírito vai manifestar e o culto vai mudar, então ele vai trazer outro nome. Porém, o trabalho dele, olha só, que isso é importante, o trabalho dele, o fundamento daquele espírito e o que ele vem fazer é a mesma coisa, só que em lugares diferentes. Mais alguma coisa, dona Laila? Tô gostando da conversa hoje. Mais alguma pergunta? Alguém que não seja a Laila? Eu queria pedir para você explicar sobre o arquétipo de Exu Mirim também. Tá. É um pouco mais complexo. O arquétipo de Exu Mirim e de Pombogira Mirim são os dois arquétipos mais complexos da Umbanda. Esses dois eu vou só pincelar porque eles são delongados, tá? A gente pode fazer um estudo mais para frente só sobre Exu Mirim e Pombogira Mirim, mas esses orixás, né, esses arquétipos mirins, eles trazem o íntimo, o sentimento. Então, por exemplo, Exu é o justo, correto? É igual você falou, né? O Exu, ele te passa na lama, só que aquela lama é o seu interior, são os seus problemas, os seus medos, porque ele não faz mal, ele te mostra aquilo que você precisa ver, né? E aí depois ele te renova, porque ele te mostra novas possibilidades, ele te aponta novos caminhos. O Exu Mirim está dentro disso. Então, por exemplo, ele é a sua intenção de fazer alguma coisa. É o alicerce de tudo. É o sentimento que existe dentro da gente que a gente às vezes nem percebe que a gente é daquele jeito. E é assim para Exu Mirim e para Pombogira Mirim. Porque Exu rege a materialidade, o físico, né? Então, as nossas feridas, vamos falar assim, né? Os nossos defeitos, os nossos medos, e Pombogira os nossos sentimentos, correto? Por isso que muitas das vezes, muita gente confunde Pombogira com amarração. Guarda essa informação que daqui a pouco eu vou falar disso. Então, Pombogira traz o sentimento, e Exu traz a matéria, o físico. Agora, Exu Mirim, Pombogira Mirim vai estar dentro disso. Então, Pombogira Mirim, por isso que eu falo que é muito complexo, é uma energia que está em um lugar que a gente não conhece. Porque está lá dentro daquilo que a gente acha que é o nosso sentimento. Então, se você fala assim, eu amo fulano de tal, isso é só Pombogira. Porque Pombogira Mirim vai estar lá dentro, no seu real sentimento. E é aquele lugar que você se pergunta assim, será que o meu sentimento é verdadeiro? Será que eu realmente amo? Será que não? O que é o amor? Sabe aquelas discussões filosóficas que a gente tem? Então, que fazem, assim, espremem nossos pensamentos no nosso cérebro. Isso é Exu Mirim. Exu Mirim, Pombogira Mirim. Vai além do que qualquer coisa. Tá? Eu sei que é difícil de explicar, mas porque para explicar os dois, a gente tem que falar de Exu e Exu Mirim, Pombogira. Então, vamos deixar isso um pouquinho para frente, que é muito complexo. Porque é difícil, porque é muito confuso, né? É difícil a gente falar de sentimento. A gente não sabe nem o que é amor. Você fala, eu te amo, mas o que é o amor? Sabe? Não é uma coisa palatável, sabe? Começa a embaralhar tudo. Exatamente. Então, não é pecado não entender. Agora, falando no negócio de Pombogira, né? A questão de amarração que você tinha até citado. Pombogira, gente, tanto o orixá Pombogira, o orixá Pombogira é um orixá que existe, o orixá Pombogira, né? A gente vai falar disso mais para frente também. É um orixá que rege os sentimentos. Então, o amor é um dos sentimentos.
Então, muitas das vezes, as pessoas vão ao Pombogira achando que ela vai fazer amarração, achando que isso é possível. Só que Pombogira, ela rege os sentimentos pessoais, porque ninguém é possível eu controlar os seus sentimentos, Laila. Isso é impossível, nunca que isso vai existir. Então, na verdade, quando eu faço uma amarração para os meus sentimentos, para mim, não tem como eu fazer para você, né? O Vinícius mandou aqui, ó, aproveitando o embalo, fala sobre o assunto, as falanges em relação dentro dos arquétipos. Então, a gente tem um arquétipo, né, que seria, vamos falar assim, um quarto gigante, e aí as falanges seriam diferentes objetos dentro daquele quarto. Então, vamos pensar assim, ó, ai, como que eu vou explicar agora? É difícil. São funções dentro daquele arquétipo. Então, por exemplo, eu tenho a falange, por exemplo, do Pai João. São vários espíritos que têm energias semelhantes, né? Então, você vai ter vários pretos velhos com aquele nome. Não são os mesmos espíritos, porque é só a gente pensar na matéria, né? Quantos Victors existem, quantas Lailas existem, quantos Vinícius existem. E assim são os arquétipos, né? São as falanges. Então, dentro de um arquétipo, existem vários espíritos, vários nomes, com funções diferentes. Porque o que o pai João faz é diferente do que o pai Antônio faz, que é diferente do que o pai Jacó faz, que é diferente do que a avó Maria faz. Então, cada espírito, ele vai carregar a sua individualidade, igual a gente tem as nossas individualidades, né? E se a gente pensar, eu tenho pessoas próximas, sabe quando a gente fala assim, meu santo bateu com fulano? São energias compatíveis, os espíritos são a mesma coisa. Se a gente é assim no material, se a gente se aproxima e a gente faz amigos com aquelas pessoas que o nosso santo bate, nós somos reflexo do espiritual. Então, lá no plano espiritual, os espíritos eles vão se aglomerar por similaridade energética. Então, por exemplo, os pais João, não é que todos chamam João, né? Porque imagina os espíritos se reunindo, né? E eles falam, vamos todo mundo se chamar de João. Eles escolhem um nome, né? Mas é justamente por isso, porque muitas das vezes esses espíritos eles carregam valores semelhantes. Caiu. E agora voltou? É porque ela tá trabalhando. Voltou? É porque ela tá trabalhando no pré-feriado na internet, então ela não tá afim hoje. Mas respondi a sua pergunta, Vinícius? Alentaça. Mas caiu muito? Deu para entender tudo? Só no final que caiu. Cortou um pedaço do final. Mas deu para entender. Deu. Mais alguma perguntinha? Uma coisa importante, que vocês vão escutar por aí, às vezes, a questão de hierarquia, tá? A gente já falou isso de hierarquia, e sempre fala, o espírito de preto velho é mais evoluído que espírito de fulano de tal, é mais evoluído que espírito de tal. Não existe isso. Dentro da nossa doutrina, os espíritos, são todos iguais. É igual a gente pensar agora. Pensa num hospital. Você tem médico pediatra, você tem médico cirurgião plástico, você tem médico de idoso, você tem enfermeiro, você tem a pessoa que vai limpar o lixo dos banheiros, você tem a pessoa que vai transportar ferido, você vai ter o atendente. Então, dentro de um hospital, tem 30 mil funções. Existe alguma menor que a outra? Óbvio que não. Porque se existe é porque é necessário. Não existe uma função dentro de um hospital que seja desnecessária. Um terreiro de Umbanda, né, ela funciona do mesmo sentido. Então, por exemplo, existem diversas funções, então existem diversos espíritos e cada espírito vai ter uma função específica. Não existe o menos importante. Então, não existe o espírito menos evoluído que o outro, né? Então, Exu é menos evoluído. Não. Não é porque o Exu toca o dedo na sua ferida e faz você ver o que você está fazendo de errado com você mesmo, que ele vai ser menos do que um preto velho. Porque, na verdade, o preto velho e o Exu, eles falam a mesma coisa.
Só que o preto velho, né, como é um preto, um velho, ele traz esse arquétipo, ele vai falar com a paz e amor, né, com a calmaria e a paciência. O Exu não. O Exu é o nosso íntimo. E o nosso íntimo, ele é humano. O nosso íntimo, ele é explosivo. E o Exu, ele vai ser desse jeito. Ele vai trazer a nossa realidade, ele vai mostrar o que a gente esconde com muita facilidade, né? É igual eu sempre falo, surra de preto velho é pior do que de Exu. Porque o jeito que o preto velho te fala, né? Ele vai É te falar, diferente. nossa, pelo amor de Deus, quando a gente chora, né? Com o Exu você ri, né? Com o preto velho você chora. Porque ele tá falando justamente por causa disso. O Vinícius falou, né? Falange ou arquétipo, por exemplo, trabalho na linha de orixá. Ah, então, entendi. Então, cada arquétipo, ele vai ser regido por um orixá, né? Então, por exemplo, o arquétipo dos caboclos, que é o mais fácil da gente entender, é regido pelo orixá Oxóssi. Então, todos os caboclos vão trazer essa característica de Oxóssi. Então, vão trazer essa força das matas, essa força do orixá Oxóssi. Só que dentro da linha dos caboclos, existem caboclos diferentes. Então, por exemplo, o caboclo pena branca. O branco é Oxalá. Então, o caboclo pena branca é um caboclo que trabalha na irradiação do orixá Oxóssi e também traz a força de Oxalá. Então, muitas das vezes, os arquétipos, muitas das vezes não, todos os arquétipos, eles são regidos por um orixá, porém, eles têm essa mesclagem, porque, igual eu sempre falo, depende da necessidade da espiritualidade, né? Então, caboclo pena verde, ele vai ser um caboclo de Oxóssi que traz a força de Oxóssi, então ele é um Oxóssi puro, vamos falar assim. O caboclo sete pedreiras, ou sete montanhas, ele vai trazer a força de Xangô dentro da força do orixá Oxóssi. E assim sucessivamente para todas as linhas. Então, por exemplo, o pai João de Angola e o pai João do Congo, o pai João de Aruanda. Aruanda remete ao Oxalá. Então, ele vai ser um preto velho que vai trabalhar na energia de Oxalá, né? E assim, e aí a gente volta lá no povo das águas, né? Que a gente falou de marinheiro, canoeiro. Então, cada um desses arquétipos, cada uma dessas falanges, ela traz um diferente orixá daquele orixá Iemanjá que rege todo o arquétipo do povo das águas, né? Seria muito ignorante, muita ignorância da nossa parte se nós tentássemos tipificar os espíritos em caixetinhas, né? E a gente tentar doutriná-los, né? No sentido de, preto velho só pode trabalhar com energia de tal orixá. Caboclo só pode trabalhar com a força do orixá Oxóssi. Não existe a linha tal, essa linha de cangaceiro, ela não existe, isso aqui é Exu, não existe não sei o quê, né? Seria muita ignorância da nossa parte se a gente tentasse desconfigurar a espiritualidade, tentasse doutrinar a espiritualidade. Então é importante frisar que a Umbanda, ela funciona à mercê da espiritualidade. Então, se algo é direcionado pela espiritualidade, se o guia-chefe daquele terreiro, daquele centro espírita, daquela tenda de Umbanda que seja, ele direciona aquele trabalho, a manifestação daqueles espíritos dentro daquela realidade, dentro daquele círculo, vamos falar assim, existe a necessidade, então é válido, né? Quem somos nós para ficar falando que tal espírito é mais evoluído que o outro, né? E isso acontece. Sabe de nada. A gente não sabe de nada, a gente só tenta, na verdade, né? Mais alguma pergunta? As minhas acabaram. Mais alguém que esteja aí? O pai Igor também, que hoje não apareceu, não deu as caras. O Vinícius tá te chamando, ó, tá com saudade. A conversa hoje foi boa, foi produtiva.
Mais alguma consideração, pai? Antes da gente... Já tá... Hoje o tempo passou, a gente nem viu, né? Hoje voou. Assim, só complementando o arquétipo de Exu Mirim de Pomba de Mirim são de adolescentes. Então, assim como você tem o Ere que tem um arquétipo de criança, o de Exu Mirim de Pomba Gira Mirim é adolescente. Já tentou lidar com adolescente e falar que ele está errado, ou tentar convencer algum adolescente a fazer alguma coisa que ele não quer? Então, esse é o arquétipo de adolescente, de Exu Mirim, é adolescente. São bem difíceis, são bem sarcásticos, né? Então, você vai conversar com ele, meio que te despreza, igual um adolescente, ele não vai te dar muito papo, e se você falar alguma coisa, ele te responde, né? Não segura a boca, ele te responde antes de você acabar de falar, então você vai passando na frente, não está nem aí dos seus sentimentos, ele fala direto, né? Tanto o Exu Mirim quanto o Pombagira Mirim são aspectos de adolescentes, né? Enquanto o Exu a criação, né? Na verdade, é a vitalidade, o Pombagira é emoção, e eles são a criação da vitalidade e a criação da emoção, está no intrínseco da coisa. Então, é bem no começo mesmo. E aí, o que a gente tem que ver é isso aí, que eles, além de terem um poder gigante, né? Porque são parte do começo da criação das ideias, dos pensamentos, dos sentimentos, então eles estão ali no íntimo dessa criação, aí eles têm grande interferência em tudo. Alguém falou aí sobre o arquétipo de cangaceiro, é realmente da história do cangaço, né? Que eram pessoas que eram os cangaceiros no início, né? Era, na verdade, um movimento contra o governo, contra o sistema, onde eles pegavam dos mais ricos, né? E pegavam o dinheiro para eles, porque eles achavam que era injustiça. Depois o movimento do cangaço tornou outros rumos, né? E virou a bagunça que foi, né? Que virou realmente criminalidade, extorsão, porque entrando tudo quanto é tipo de pessoas porque achavam que era dinheiro fácil. Mas o movimento do cangaço no começo era bem interessante e o arquétipo do cangaceiro ele traz essa ideia primeiro do movimento do cangaço, né? Que tirar daquelas pessoas mais apoderadas que se aproveitavam das mais pobres, né? Porque na época do coronelismo, então as pessoas pobres não tinham vez nem poder e realmente o coronelismo mandava naquela época no Nordeste brasileiro. E acho que em relação a esses arquétipos é isso. E uma entidade pode trabalhar em outro terreiro contra o arquétipo, né? Em outro terreiro, porque lá a vibração apesar a vibração, na verdade, o nome da fala é diferente, mas a vibração seria igual naquela linha diferente. Por exemplo, a gente tem Oxóssi como São Sebastião em uma vibração no terreiro, e Oxóssi como São Jorge em outra vibração em outro terreiro. Então, os guias que vão trabalhar nessas linhas são guias diferentes, né? São guias diferentes porque são energias diferentes. Então, você enxerga o Oxóssi de maneiras diferentes, com energia diferente, não é lógico que as energias vão ser compatíveis com aquilo que o arquétipo traz. Acho que isso, ficou muito bem o estudo e muitas falas positivas que acrescentaram muitas dúvidas bacanas aí. Achei. Axé, boa noite. Vou fazer oração rapidinho, porque tá acabando já tá até com um cronômetro. Eu acho que não vai dar tempo de fazer oração. Então, a gente se vê... Vocês estão me ouvindo?